Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Participam o Roberto Mohamed como comentarista, advogado, e o economista André Roncalha. E a nossa primeira pauta, Mohamed, é do trabalho escravo. No dia 26 de janeiro, mas só foi divulgado nessa semana, o Ministério Público do Trabalho resgatou 32 trabalhadores completamente explorados numa fazenda arrendada pela Colombo Agroindústria, que é dona da marca de açúcar Caravelas. Esse foi em Pirangi, a 400 quilômetros de São Paulo, nessa fazenda. Agora, o impressionante aí é o seguinte: foram 857 denúncias de trabalho escravo ao Ministério Público do Trabalho em 2012. 10 anos depois, no ano passado, foram 1.973, mais que dobrou o número de denúncias. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, André. Mas aí a gente já vê claramente, foi a mesma coisa da questão do garimpo, né? O governo Bolsonaro foi apoiado e financiado pelas pessoas que exploram essas atividades. No caso do garimpo e da madeira, de extração ilegal de madeira, assim como a pesca predatória ilegal na Amazônia, porque isso ninguém está falando, mas isso está acontecendo. Você tem o cara, ele já é criminoso, ele já está exercendo uma atividade ilegal, é óbvio que ele não vai respeitar a legislação trabalhista. E esse modus operandi que existe no garimpo, de que o cara que explora o garimpo também é o que explora a venda de comida, de aluguel de alojamento, tudo descumprindo a legislação trabalhista, faz com que o cara deva sempre para ele. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um pouco mais além. Já tem uma questão cultural que está sendo usada no discurso que está sendo feito lá. O Rio Grande do Sul, a cidade de Bento Gonçalves, é muito curiosa, porque o nome Bento Gonçalves é justamente de um dos líderes da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Eles chamam de Revolução Farroupilha, mas, na verdade, o nome correto é esse mesmo, Guerra dos Farrapos. A vitória do Bolsonaro nos 3 estados do Sul, acho que deixou claro essa mentalidade que o sul do país ainda tem. Uma região que foi praticamente toda ela colonizada por estrangeiros europeus, que não eram necessariamente portugueses e espanhóis, mas alemães, italianos, que deveria ser mais aberta, só que todos esses povos eram brancos, arianos. Isso está tão enfronhado na cultura do Rio Grande do Sul, e a gente se manifesta até o fato de que foi surpreendente a vitória do Eduardo lá no Rio Grande do Sul por ser gay, porque eles não são apenas racistas, e eles não acreditam apenas na superioridade deles por serem descendentes da elite europeia. Eu não sei como é que um descendente italiano acha que é descendente de alguma elite, né? Porque eu já falei que a Itália é o Brasil da Europa, né? É o país mais zoneado da Europa, não pode ter tanto orgulho assim de ser descendente deles, mas tudo bem, o Cremonese ficou bravo comigo quando eu falei isso. Mas a Itália é o Brasil da Europa, lá é uma zona, a corrupção é escancarada, a economia é uma bandalheira, você lá não consegue nem alvará para funcionar se não pagar propina. A Itália é isso. Que tem o maior consumo per capita de diamantes e de veludo. Lógico, a roubalheira é um absurdo lá e a máfia não pede nota fiscal, por isso que vai tudo para lá. Mas voltando, é para deixar claro, esses 3 estados, Santa Catarina, Paraná em menor escala porque tem uma forte influência de São Paulo, mas a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul têm culturalmente a ideia de que se eles não estivessem ligados ao Brasil, se tivesse ocorrido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina o que aconteceu com a província cisplatina, que se tornou Uruguai, porque o Brasil não tinha como lutar a guerra da independência e manter a província cisplatina. Isso aconteceu. Eu disse aqui outro dia, nos livros de história do Uruguai,
Em nenhum momento eles citam que foram colônia brasileira, ou uma província brasileira. Eles falam que eles eram colônia de Portugal. Eles não aceitam que de 1822 a 1824, eles eram a província cisplatina do Império do Brasil. Eles não aceitam isso. Isso não existe nos livros históricos lá. Eles acham que a guerra foi promovida contra Portugal, e na verdade foi promovida contra o Brasil. Mas essa cultura deles, eles acham que eles iriam ser um país europeu. Sinto informar. Não, vocês não vão ser um país europeu. Porque vocês são brasileiros. Vocês estão na América do Sul. A Argentina também achava que era um país europeu. Olha o estado dela agora. Mas um recado foi dado claramente neste governo. A fiscalização voltou a existir. O Estado voltou a cumprir o seu papel. Não vai virar zona. Porque quando você tem um presidente da República que apoia garimpo, que não rende um centavo de imposto, apoia extração ilegal de madeira, que não rende um centavo de imposto, que faz uma política de aniquilação de população indígena, não me surpreende que queira trazer joia de milhões dentro de uma estátua quebrada, sem contar para ninguém. Essa pauta é para depois, André. Primeiro é do trabalho escravo. Bom, a gente tem Boa tarde. Boa tarde. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem que olhar também pelo lado da estrutura produtiva do Brasil, que, historicamente, nunca gerou empregos de qualidade para a sua população. Então, toda essa lógica das vinícolas, que produziram trabalhos ou condições de trabalho análogo à escravidão faz parte de um modelo de economia periférica que tem que colocar o que a gente chama o ajuste do custo de produção no lombo do trabalhador. Então, isso obriga as empresas a buscar trabalho precário, que em geral não tem qualificação, coloca em condições que na visão dessas pessoas é adequada à maneira, ao preconceito como elas enxergam essas pessoas, os líderes da produção ali. E a terceirização ajuda a você escamotear esse processo. Então, evidentemente, a legislação não absolve as empresas que estavam contratando um trabalho naquelas condições, porque elas deveriam conhecer as condições de trabalho nas suas localidades, nas suas fazendas, vinícolas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a concorrência é desleal do ponto de vista do comércio internacional. Inclusive, são devedoras solidárias, né? Exatamente. Em caso, são... Então, a gente é evidente que, num contexto como esse, a saída é aumentar a fiscalização, como o Mohamed colocou, mas é também olhar para frente, que é construir um sistema econômico mais inclusivo, que tenha emprego de melhor qualidade, para que a gente possa tornar a nossa economia ambientalmente sustentável, mas também olhando para o futuro na transição energética, com novos empregos, serviços ecossistêmicos que incluam populações desde as ribeirinhas, os quilombolas, a população indígena que está nas diferentes reservas, e com isso a gente consiga fazer um país que é mais inclusivo, mas ao mesmo tempo também eficiente e produtivo. Agora, Mohamed, tem um aspecto aí que merece ser analisado. Quando você entra no supermercado hoje e vê a marca Aurora, Salton, ou a Garibaldi no vinho, ou a partir de agora vê a marca Caravelas no açúcar, você sente uma rejeição instintiva. Eles já foram proibidos de participar de exposições. Exatamente, não vou comprar isso e tal. Como aconteceu com as empresas condenadas na Lava Jato, OAS, Odebrecht, essas empresas aí, a Queiroz Galvão. E o problema é afetar o emprego do trabalhador dessas empresas, afetar a marca, afetar o trabalho. O correto seria a criminalização de quem tomou a decisão e não a condenação da empresa toda, onde tem muita gente inocente. Vamos além. Aí você está cometendo... Aí é o que a gente não pensa na consequência. Por isso que eu digo que lógica era uma matéria obrigatória no ensino médio para o aluno já ir para a faculdade aprendendo a raciocinar. Aí a gente vai tocar num assunto muito sério chamado terceirização. A terceirização ela não tem sentido matematicamente. Então tem alguma coisa errada nela. O que é a terceirização? Você que mora num prédio, a maior parte dos teus funcionários, o prédio onde eu moro, eu e o síndico, eu sou o subsíndico, que a gente já está há algum tempo, e os outros anteriores, a gente nunca terceirizou os serviços.
Mas isso é uma decisão nossa. Matematicamente não faz sentido terceirizar, por um motivo muito simples. Você terceiriza os faxineiros, a portaria. A empresa de terceirização vai te dar um custo incluindo férias, incluindo 13º, incluindo fundo de garantia, ou seja, todas as despesas que você vai ter se você contratar. E ela tem que ter lucro. Lucro. E está incluído, inclusive, a multa numa eventual demissão de fundo de garantia. Tem um cálculo próprio para isso. E aí ela te dá um preço, incluindo o lucro dela, de 10% a 15%, que é uma taxa de administração. O cara não vai viver da taxa de administração. Estas empresas, normal, porque não dá para o cara ficar rico trabalhando neste modelo. Então, óbvio que quando você vê o dono de uma empresa de terceirização de mão de obra ficar milionário, é porque ele não está pagando INSS, ou é porque ele não está depositando fundo de garantia, ou porque ele não paga os funcionários em cima dos valores que ele acertou com você. Isso é óbvio. Não dá para uma empresa dessa crescer tanto cumprindo a legislação trabalhista. Então a terceirização não tem sentido, porque se eu vou gastar mais com funcionário terceirizado do que se ele fosse meu funcionário, qual o sentido de eu terceirizar a mão de obra e fazer com que ela seja precária? Porque aí, quando você emprega, um problema do funcionário você resolve. Quando é o terceirizado, você tem que mandar ele falar com o cara, ele vai trabalhar insatisfeito. Podem acreditar, a terceirização de mão de obra não faz sentido. Aquela lógica, mas quando o meu funcionário fica doente, ele manda um substituto, ele cobra o substituto. Ele não vai tirar do dele. Então, isso é tudo ilusório. Agora vamos lá para o caso do Sul. Paulo, eles não são inocentes. Os donos da Aurora, da Salton, eles não são inocentes. Por quê? Eles contratam um pilantra, porque esse cara é picareta, ele tem folha corrida, o dono da empresa, ele já faz isso há muito tempo, é aquele cara que trabalha com terceirização agrícola, ou seja, pega tudo que eu falei da terceirização dos condomínios, multiplica por 1000. É muito mais. Ele não cumpre a legislação trabalhista em nada. A legislação trabalhista obriga você a dar vale-refeição para os seus funcionários. Ele obriga você, se ele trabalha longe de casa, ou a você dar o alojamento, ou pagar 25% de adicional para que ele possa alugar um lugar para ficar. Ou vale transporte. A lei trabalhista já está clara. Eles não cumprem para maximizar o lucro. Ele cobra, talvez ele até cobre da Aurora, das empresas lá, o valor suficiente para cumprir a legislação trabalhista. Então, imaginem quanto ele ganha. Mas as empresas têm que fiscalizar. Por que existe solidariedade entre o tomador de serviço e o dono da empresa de terceirização de mão de obra? A justiça, o direito, ele é lógico, ele é bom senso. Ora, se eu não quero ter surpresas, para pagar o mês de janeiro, eu tenho que exigir a comprovação dos recolhimentos de dezembro e do pagamento da quitação do 13º. Isso é obrigação do tomador de serviço. Não fez? Vai pagar junto, vai pagar 2 vezes. Quem paga errado, paga 2 vezes. Eu duvido que a Aurora exigisse desse cara, você não vai dizer para mim que numa propriedade destas vinícolas não tenha um capataz, um funcionário deles, que vá lá, veja que o alojamento é horroroso, que a comida é horrorosa, que os preços praticados no armazém lá são absurdos, que os trabalhadores cumprem mais de 8 horas, as empresas são culpadas. Se tiver que fechar, fecha. Eu sou contra essa ideia de não, temos que defender os empregos. Foi a lógica do Lula. Não, deixa o Odebrecht ser corrupta, a OAS ser corrupta, porque movimenta a economia. Pô, vou movimentar a economia com crime? Então vamos assumir que nós viramos uma máfia agora. Então é o seguinte, vamos votar no PCC. Se é para votar em bandido, pelo menos vamos votar nos profissionais. Não é dessa maneira que eu penso. Eu penso que a criminalização deve ser em quem tomou essas decisões, nos diretores da empresa, personalizada, e não punir uma empresa que tem uma massa de trabalhadores que pode perder o emprego. São familiares, Paulo. Então, eu criminalizo os donos. Elas são a empresa. Eu tenho... Numa empresa familiar, André, você concorda? Os donos são a empresa. Não, e nesse caso existe também um problema de que a massa de trabalhadores já é terceirizada.
Então, eu também sou favorável a você proteger a empresa, no sentido se tiver já uma constituição, uma história, né, uma marca, eu acho que pode proteger a empresa e ao mesmo tempo punir as pessoas que são responsáveis por isso. O que eu acho que chama a atenção nesse caso é o fato de elas já terem mandado embora grande parte dos trabalhadores que antes constituíam o seu quadro. Mas você não chega no supermercado e você olha a Aurora ou Caravelas e vai torcer o nariz? Não tem. Sim, vou torcer o nariz, mas Não faz tem parte jeito, da né? reestruturação da empresa, né? Ela tem que reconstruir a marca, tem que reconstruir a história dela dentro de padrões que são socialmente mais aceitáveis. Eu vou confessar que eu sempre torci o nariz porque eu não tomo essas coisas. Aí você gosta do italiano. Não, eu não tomo vinho italiano. Não toma. Eu gosto de vinho chileno, argentino, francês e português. E espanhol. E americano. Não entra nem o da Não, eu tomo província. até libanês. Acabei de tomar um russo maravilhoso. Agora, eu não tomo vinho italiano. Eu não gosto de vinho italiano. Nem um Chianti. Nenhum, não gosto. Nem Eles da- são secos. O vinho italiano nunca, pro meu paladar, nunca foi. Eu não gosto de vinho italiano. Português também não? Não, eu tô te falando. Nem eu da não- província cisplatina? Você quer que eu diga claramente? Eu não gosto da Itália, pô. Não gosto de italiano. Não, mas O problema é o seguinte, eles acham... Veja bem, a Itália é um país lindo, berço da cultura romana. Eu, como profissional do direito e como pessoa que gosta de cultura, adoraria ir para a Itália, para conhecer. Mas vamos deixar claro, eita povinho arrogante, né? Como é que a Itália vem querer criticar nosso sistema político, econômico, dizer que o Brasil é terceiro mundo? Por quem eles são? Quem eles são? Dá um tempinho, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho... Sabe, falta para o italiano mover um pouquinho o pescoço para olhar o deles, né? Porque... O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, participam o Roberto Mohamed e o André Roncalha. A gente vai conversar agora. André, aborda para a gente essa questão de disputa de poder na economia do governo Lula entre o ex-senador Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, e o ex-candidato à presidência, ex-candidato ao governo do Estado e ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad. Deixou de ser Ministério da Economia, que era do Paulo Guedes, ele é ministro da Fazenda. Fazenda, exato. Tem uma disputa de poder que não se restringe aos dois, mas que nesse momento parece que se polarizou entre os dois. Existe ali certamente uma disputa de visão e de ritmo, talvez de transformações na economia brasileira a partir, né, da eleição do Lula. O Haddad tem uma visão que é uma visão que eu considero mais progressista no sentido de gradualismo das mudanças. Então ele vai lá negociar com o mercado financeiro, faz a proposta do marco fiscal para que o mercado financeiro, né, vamos dizer, entre na dança de reduzir o juro antes do que havia sido determinado anteriormente pelo Banco Central. E existe um jogo ali, que eu venho chamando de uma dança, né? Então o Haddad convida o Banco Central, convida as forças políticas que são herdadas do governo Bolsonaro para uma dança no sentido de normalizar a economia e criar as bases para que a gente possa avançar do ponto de vista do desenvolvimento. O Mercadante, que historicamente já é uma linhagem diferente do Haddad, já existe ali historicamente, não sei se chega a ser uma oposição, mas certamente alguma tensão entre os dois, são duas lideranças importantes dentro do PT. Ele já tem uma visão que é desenvolvimentista mais puro sangue, no sentido de começar a atacar os problemas prontamente, até certo ponto, de forma até um pouco mais antagônica com as forças mais conservadoras do mercado financeiro, e não à toa ele assumiu uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico, que é o BNDES. E o BNDES está se tornando ali o centro de excelência de planejamento dentro do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Não nos esqueçamos que o BNDES está sob o comando do Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ao mesmo tempo ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Então qual que é o arranjo aqui que a gente vê? O Alckmin, ao emprestar a credibilidade e a importância do cargo de vice-presidente da República, coloca a discussão da indústria e do desenvolvimento muito próximo da presidência da República, mas não agora. Porque agora o principal foco, o principal embate se dá no curto prazo com o mercado financeiro em tentar conseguir espaço
para que a gente organize, né, a economia, organize a questão fiscal para que os juros possam cair de maneira consistente. Então, na minha visão, tem a tensão, mas eu não sei se ela chega a ser um conflito da maneira como a imprensa vem retratando. Mas, novamente, isso tudo a gente vai ver nos próximos episódios dessa disputa, se ela existir, porque agora a questão fiscal é muito premente. Ela é praticamente insubstituível, incontornável, e isso dificulta um pouco a gente olhar mais para frente, para o longo prazo, que é onde eu acho que está ali a visão do mercado. Agora, rapidamente, isso aí, essa questão fiscal premente, transfere um pouco essa disputa do governo, do executivo, para o legislativo, para o Congresso. Em que sentido, professor? No sentido da reforma tributária, da discussão da reforma tributária. Então, note que o Arthur Lira já deixou muito claro que ele não está feliz, né? Com a maneira como as coisas estão andando, ele sente que ele está sendo escanteado das discussões. Mas eu acho que a disputa do Haddad com o Mercadante, se ela existir, eu não acho que ela está tão na questão tributária. Eu acho que ela pode se manifestar mais no ritmo com que a gente vai avançar na agenda de desenvolvimento. Era isso que eu ia perguntar para o Mohamed. O Roncalha diz que é uma questão, essa tensão entre o Mercadante e o Haddad, é uma questão não de essência, mas de ritmo. Eu acredito isso a uma outra coisa. Vamos lembrar do governo Fernando Henrique? Havia um contraponto de duas figuras muito importantes na economia, que eram Haddad, Serra e Malan. Visões opostas. O que faz o Fernando Henrique, que tinha que aturar o Serra, não era do grupo do Serra, o Serra era do grupo do Covas, em São Paulo. O Serra foi o gênio por trás do governo Franco Montoro, quando ganhou a eleição para o estado de São Paulo. O Fernando Henrique nunca jogou nesse time. Ele era de um outro time do MDB e depois um outro time no PSDB, mesmo quando fundaram o partido. Ele põe o Serra no Ministério da Saúde, achando que ele ia matar o Serra. O que faz o Serra? Se torna o melhor ministro da Saúde que nós já tivemos. E o Malan tomando pau de todo lado. O Malan era um cara do PSDB mais parecido com o PFL, era ortodoxo, talvez naquele momento necessário, mas o Fernando Henrique, achando que neutralizaria o Serra, fez o contrário, criou ali o candidato à sua sucessão, que não era o que ele queria, e ele deixou isso claro, tanto que ele fez campanha para o Lula. O Lula ganha em 2002 com apoio decisivo do Fernando Henrique, traduzido como? Pela falta de apoio explícito ao candidato dele, do partido dele, que era o Serra, porque ele nunca suportou o Serra. O próprio Fernando Henrique não defendia o seu governo. Sim. Ele se omitiu claramente. E então ele deu a vitória para o Lula, com a qual ele tinha um ótimo relacionamento, porque eu já disse aqui, o Fernando Henrique foi quase um dos fundadores do PT. Vamos agora transpor para esse lado, mas vamos lembrar do governo Lula. O PT é o rei do fogo amigo. E eles têm grupos dentro dele que se odeiam. Você tem hoje um grupo que é curioso. Luiz Marinho, Rui Falcão, Gleisi Hoffmann nunca gostaram do Mercadante. Mas ele hoje é o cara que eles podem usar para fustigar o Haddad, que eles gostam menos ainda. E o Lula faz aquilo que o Fernando Henrique fazia, que o Sarney fazia, que o Collor fez enquanto foi presidente. Você deixa teus auxiliares brigarem, e aí você elege o mais forte para ser teu sucessor ou teu cara que você vai investir. E é o que ele está fazendo. Ele está deixando a porrada comer. No intervalo, até você citou o Zé Dirceu. Todo mundo acha que o Zé Dirceu está morto e enterrado. Não, o Zé Dirceu é o Emanuel do Lula. O Emanuel, para quem não sabe, é o espírito que o Chico Xavier incorporava para fazer livros. Ele e o André Luiz. O Zé Dirceu é uma mistura de André Luiz com o Emanuel. Por quê? Você não vê, mas ele está lá, presente. Podem ter certeza disso. E o Zé Dirceu nunca vai deixar de ser uma fortaleza dentro do PT. Mas uma das coisas que me incomoda, André, é que o interesse do país não está sendo colocado em primeiro lugar. Esse ódio interno que o PT tem entre os seus grupos, ele
O Fernando Henrique poupou a economia do país, fazendo com que o Serra e o Malan trocassem farpas, mas isso nunca comprometeu nem a gestão do Ministério da Saúde do Serra, tanto que ele se habilitou a ser candidato, nem a gestão da economia. O Malan ficou 8 anos no governo. O problema do PT não é que é o contrário disso. Por que você vê isso agora, nesse caso? Nesse caso, por quê? O Mercadante monta, se você for olhar, o BNDES não tem nada a ver com a condução da economia. O BNDES é agente, o agente público que impulsiona o investimento, principalmente nesse processo de reindustrialização que a gente tem que passar. O que o Mercadante tem que ficar falando, ou pesquisando, ou montando equipe para falar de âncora fiscal? Não é atribuição dele. É mais ou menos como eu te nomeio presidente da Infraero, falou, não, mas eu estou aqui com um projeto para a gente construir ferrovias, que é maravilhoso. Tá, mas você não é presidente da Infraero. Então, problema no aeroporto. Por que você está perdendo tempo montando uma equipe para me apresentar um projeto de ferrovia? Porque aí vira uma coisa meio Ciro Gomes. Lembra no governo Lula, o Ciro Gomes? Ele era ministro de qualquer coisa. Onde colocasse ele ia. O Mercadante está parecendo que com o apoio desse núcleo do PT, como eu falei, Marinho, Falcão, Gleisi, quer se tornar o czar da economia e para isso ele quer mostrar para o Lula o quanto ele é melhor. Ao invés de apresentar, porque até agora ele não apresentou, ele monta uma equipe para fazer um projeto de âncora fiscal, mas até agora ele não foi para a imprensa dizendo, de agora em diante o BNDES vai investir nisso aqui. Eu quero projetos para jogar dinheiro porque a gente precisa gerar emprego e reindustrializar o país. Isso ele não fez até agora. Não é o discurso dele, são as ações do BNDES. O BNDES continua não existindo, quando ele poderia existir. O BNDES, hoje, eu vou fazer um desafio aqui, tenta conseguir dinheiro de qualquer dos programas do BNDES hoje. Está tudo parado, a desculpa estamos estudando a situação. E ninguém consegue dinheiro do BNDES. O cara está lá há 2 meses já, por que não apresentou isso ainda? Mas monta uma equipe para fazer projeto de âncora fiscal, que não é problema dele. Ele não está ligado ao Ministério da Fazenda, ele está ligado ao Ministério da Indústria e Comércio. Então, esse é o meu problema. Acho que a visão está clara. O Mercadante está onde não queria estar. E aí ele vai ficar sabotando o cara que está onde ele queria estar. O governo todo até derrubar o Haddad. O problema é que quem perde com isso não é o Lula. Quem perde com isso é a economia. Bom, talvez eu seja muito otimista e até ingênuo, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho de informação hoje sobre essa iniciativa do Mercadante na questão fiscal? Existe primeiro, uma regra que obriga o BNDES a repassar 60% dos seus dividendos para o governo federal, quando Caixa Econômica, Banco do Brasil pagam muito menos. Então isso diminui o poder de capitalização do BNDES. Fazendo um projeto de âncora fiscal em que você considera as necessidades de financiamento do desenvolvimento, você contribui com que a regra final seja sensível a essa dimensão de capitalização do banco, para o banco ter poder de fogo para financiar uma agenda de desenvolvimento que vai durar décadas. Não pode ser um negócio apenas um ciclo político. Tá? Agora é outra questão, e aí você está correto, em saber se está restrito a esse problema. Pode ser que sim, pode ser que não. No que eu tenho de informação, a preocupação maior tem a ver com essa capacidade de financiamento do banco. Mas pode haver, evidentemente, essa disputa, como ela sempre existiu, dentro do PT, entre o Haddad, a Gleisi e o Mercadante. Tem um outro passo aqui desse arranjo que o Lula faz. Ele estimula claramente a competição, né, entre os subordinados para ver quem é o melhor, que me parece estar bastante alinhado entre Haddad e Mercadante no que diz respeito a uma postura vamos dizer, governo Dilma, ou diferente daquilo que foi feito no governo Dilma, de usar muitos recursos públicos para capitalizar o banco, para direcionar recursos, fazer taxa de juros subsidiada. E a discussão hoje é atualizar esse debate para algo que seja mais atraente ao mercado financeiro, né? Então eles estão falando de criar uma letra de crédito do desenvolvimento, em que pessoas físicas vão poder comprar essa letra, como compram letra de crédito agrícola, imobiliário, para poder financiar projetos de longo prazo. Só que isso envolve recurso fiscal, né? Porque você tem que criar um fundo de suporte. Então me parece que na minha visão, né? Vamos chamar a minha visão de otimista
e a sua visão de um realismo, vamos dizer, cauteloso, né? Na minha visão otimista, eles estão tentando fazer com que as coisas se conversem no plano macro, com que haja a perspectiva de consolidação de uma maneira a viabilizar um projeto de mais de 4 anos. Se isso vai se manter ou não, acho que vai aparecer muito na discussão do marco fiscal, que vai estabelecer quais vão ser os limites para o gasto público, porque, Mohamed, a gente não pode esquecer, a gente está subinvestindo tremendamente em infraestrutura. A gente gasta hoje 40 bilhões de reais por ano com investimento público e a demanda é no mínimo de 200. Hoje o BNDES empresta 70 bi por ano. A gente tem que subir isso para 200 bi pelo menos para financiar. É muito maior que isso. A manutenção é algo em torno de 60, 70 bilhões por ano. É o caso da transposição do São Francisco, que nem pronta está, mas a conta já está chegando, porque de luz é uma fortuna de energia elétrica que se gasta, calcula-se aí 300 milhões, e ninguém quer pagar. Não, mas a própria depreciação do equipamento, que vai sofrendo desgaste com a alteração, né, do tempo, clima, tudo isso obriga o Estado a gastar mais. Então, note, a gente está falando aqui de uma luta ingrata de encontrar espaço no orçamento, mas ao mesmo tempo também encontrar espaço no BNDES que não incomode demais a banca, que não incomode demais, né, as nossas oligarquias, que estão muito acostumadas a fazer sempre do mesmo, que é commodity banco. Se você vai para a Bolsa, essencialmente é commodity, Vale, Petrobras e banco. E aí eu acho que pode ser, novamente na minha visão otimista, que o Lula, ao estimular essa competição entre os dois, no final acabe produzindo algo que pare de pé. Mas vamos ver, né? Esses são os debates das próximas semanas. Só antes da gente terminar, o André falou de uma coisa que eu nunca entendi por que não existia. Como tem a letra do Tesouro Nacional, a LTN, em que você pode aplicar diretamente através do Tesouro Direto, qualquer cidadão pode comprar, eu nunca entendi por que os recursos do BNDES, por força de lei, têm que vir do Tesouro, quando, na verdade, ele poderia lançar títulos no mercado, ancorados na sua... Ele é banco. Não importa se ele é banco de desenvolvimento, o BNDES é um banco. O BNDES dá lucro. Essa bobagem que Kim Kataguiri fala, que aquela menina que veio aqui, a Ventura... fala, eu não sei se a gente perdeu o juízo depois que chegou no Congresso quando o Lula ganhou. O BNDES dá lucro, e muito lucro. As operações do BNDES são absolutamente lucrativas, tanto que ele pode rastrear a emissão de títulos próprios, como qualquer banco faz. Seja na forma de debênture, seja na forma de os títulos como existiam antigamente do sistema Siderbras, não vão virar mico. E você tem os investidores potenciais disso, que são os fundos de pensão, que poderiam estar comprando esses títulos que vão ser rentáveis. Aí você está tirando dinheiro da iniciativa privada para capitalizar o banco. Ele não vai mais sugar o tesouro. E essa é a nova fronteira agora, porque tem um monte de fundo de investimento estrangeiro que precisa de projeto ambientalmente sustentável. E a gente aqui está cheio. Tem o BNDES para fazer isso. Existe uma isso. possibilidade imensa de investimento nesse sentido e é por aí que o BNDES vai atuar. A gente volta já depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o André Roncalli e o Roberto Mohamed estão analisando as questões com você, telespectadora, com você, telespectador. André, muitas vezes a gente fala que pede para a pessoa explicar o inexplicável, né? Então, na sua visão otimista, que você citou várias vezes no bloco anterior, eu quero ver você explicar uma resolução do irresolvível. Eu não sei se existe essa expressão irresolvível. Mas a questão das dívidas dos brasileiros, e como é que você tem um programa como Desenrola, que vai ser lançado, são 77 milhões de brasileiros endividados, são 70 milhões negativados, né, com o CPF negativado, 30 milhões com o CPF negativado, e o patamar de juros lá no alto. Essas dívidas são principalmente bancárias. Então, como é que resolve essa questão irresolvível com o Desenrola? Bom, historicamente, a humanidade resolveu esse problema fazendo, basicamente, perdão de dívida.
Então, já existe há milênios, né, essa figura do dia do jubileu, em que você perdoa as dívidas acumuladas, porque uma parte importante delas tem a ver com acúmulo, né, de juro, de outros tipos de adição que não tem a ver com a dívida original. Então, a ideia de refinanciamento no Brasil, que é o chamado refis, sempre foi algo quase que um camarote, né, das grandes empresas, um camarote da pessoa jurídica. E esse programa, o Desenrola, vem no caminho de tentar transferir essa possibilidade também para as pessoas físicas que têm dinheiro ali no mercado bancário, dívidas que são, como você colocou, impagáveis, porque 95% delas é juro, multa, né, por atraso, você tem vários componentes que não tem nada a ver ali originalmente com a dívida contraída. Bom, qual que é então o cenário que a gente tem? 78 milhões de famílias mais ou menos estão super endividadas, 37 milhões de famílias estão negativadas, ou seja, já estão ali na pior condição possível de serem devedores duvidosos para os bancos. E o caminho agora é você tentar aliviar esse problema, fazendo uma renegociação, só que uma renegociação que utilize o poder do Estado em favor do pequeno devedor. Porque, obviamente, quando o Estado une todo mundo para negociar com os bancos, que 5 ou 6 dominam 90% do crédito que é oferecido no Brasil, você equilibra um pouquinho o jogo na hora da negociação. Então, a ideia aqui é pegar, mais ou menos ali, a gente tem algo em torno de uma dívida média acumulada de R$ 2.500, tá? 37 milhões de pessoas que já estão negativados. E fazer uma negociação usando o poder do Estado, vai ter um fundo aí de 10 bilhões que o Haddad está prevendo para auxiliar esse processo, eventualmente cobrir algum não pagamento a partir dessa negociação. E com isso você consegue eliminar um problema que hoje está travando o avanço da economia brasileira, que é o endividamento das famílias. Agora, a garantia do governo é só para quem ganha até 2 salários mínimos, né, em caso de não pagamento. Exatamente. Quem tem renda superior a isso não... Quando você pega quem ganha até 2 salários mínimos, representa quase que todo o universo, né, das pessoas que vão se beneficiar desse programa. Porque, em geral, é dívida pequena. Às vezes você tem uma dívida ali de 200, 300 reais que virou uma dívida de 2.500 por conta desses juros estratosféricos, né, essa jabuticaba aqui nossa, que eu não sei como que uma economia consegue, né, conviver com um nível de asfixia empresarial, financeira tão grande. O brasileiro realmente tinha que ser estudado por esse ângulo, porque tem uma economia funcionando com juros de 13,75%, na base, sem risco, não é o que é cobrado na ponta, que chega a 40%, 50%, e no caso de cartão de crédito, mais de 400% ao ano. É algo, é inviável, né? Um país não consegue funcionar desse jeito, o que só eleva a minha esperança com o Brasil, porque se a gente consegue conviver com juros desse tamanho, acho que se a gente conseguir equacionar esse problema, a gente vai muito mais longe. Agora, o que a gente não pode tirar, né, da vista e da análise é que só fazer o desenrola sem atacar o que o cartel dos bancos faz no Brasil, também não vai resolver. Não, daqui a pouco a gente está de novo sentando para discutir como ocorre também com as empresas. Então, é inevitável que a gente confronte, primeiro, a questão do nível da taxa de juros. E agora a gente já tem 4 ou 5 gestores da Faria Lima concordando que precisa reduzir o juro, e eles estão concordando porque eles veem a situação das empresas. As empresas estão para quebrar. As empresas não têm mais como manter pagamento de juro de dívida da maneira como se encontra. A Americanas, ela é um caso, né, à parte, porque é uma questão de fraude, mas está ligado a esse processo de uma economia financiarizada com juros que são exorbitantes. Então, todo esse processo de correção do endividamento familiar e empresarial precisa ocorrer se a gente quiser dar o próximo passo no que a gente estava discutindo no bloco anterior, de um projeto de desenvolvimento em que as empresas participem junto com o setor público, que não seja uma coisa inteiramente guiada por meio de investimento público e com a ação do Estado, mas que o setor privado possa participar desse processo. E o último ponto é exatamente a questão, né, de como aumentar a concorrência bancária sem diminuir a qualidade do crédito. E aqui o BNDES pode ter uma participação importante, já se está pensando algo nessa linha, por meio de financiamento de micro, pequenas e até médias empresas, para que a gente consiga direcionar o recurso para onde a economia mais precisa, que é a nova economia, né, descarbonizada, que emite menos poluentes na economia, e ao mesmo tempo, como o Mohamed estava colocando aqui, gera empregos de melhor qualidade.
Ou seja, é possível você criar uma economia em que o trabalhador ganha de maneira digna e consegue manter, né, o seu estilo de vida, consegue manter o mínimo de subsistência, mas indo além, com cultura, educação, que ele consiga, né, bancar o mínimo para ter dignidade aqui na sociedade brasileira. Agora, essa questão da dívida durante a campanha, inclusive aqui no Opinião, ela foi muito abordada pelo candidato Ciro Gomes, né? O problema no Brasil é que a gente vive em cima de lendas e não se faz nada efetivo. Eu acho que por medo. Só que se você dá uma pancada em todos de uma vez, você perde o medo. Quando você consegue dar um safanão em cada um dos teus adversários, metade deles vão ficar espertos. Aí você só caiu para metade o número daqueles que você vai ter que brigar. A gente fala muito de lei da usura, uma lei que nunca existiu no Brasil. Não, porque isso aqui contraria a lei da usura. A lei da usura não existiu, nunca existe. Qual é a lei? Não existe, ela não tem número, ela não está no nosso ordenamento jurídico. Mas tem uma coisa chamada bom senso. E há uns 25, 30 anos, nós temos uma legislação de consumidor que, através de um lobby muito forte dos bancos, foi excluída em relação ao sistema financeiro, de uma forma muito esperta, dizendo que ele não era uma relação de consumo, mas ele é. E talvez chegou a hora do judiciário acordar. Não tem explicação, como você falou, sob nenhum aspecto, um cartão de crédito cobrar 11%, 12% de um mês para o outro. Aí o que faz o governo? Impede o rotativo. Não, você tem que impedir o banco de cobrar aquele valor. A taxa do cheque especial, 8, 9, mas é um dinheiro emergencial, então o governo proíbe, obriga os bancos a ficarem mandando mensagem todo dia, você está no seu cheque especial. Não, você não pode cobrar isso porque você não paga isso pelo dinheiro. O grande problema no Brasil é permitir que você pegue 100 mil num banco para pagar em 12 vezes e pague 220. Nenhuma economia do mundo consegue se financiar desse jeito. Nenhuma. O crédito consignado, que tem risco zero, é 2% ao mês, quando deveria ser 0,4%, 0,3%. O grande problema no Brasil é que ninguém faz conta. Os bancos reclamavam da inadimplência. Criaram a penhora online, que se tornou muito mais radical agora. Criaram a busca e apreensão extrajudicial. Criaram o leilão extrajudicial. Tudo que os bancos querem, eles fazem. E os bancos cada vez mais mandam embora e se tornam digitais. Tenta falar com um gerente no Bradesco. O Bradesco, então, eu já falei aqui, eu acho que ele morreu e não mandaram avisar do velório para ninguém. Porque Santos sobraram, acho que 2 ou 3 agências. Não existe mais. Esse é o grande problema. Os bancos fazem o que querem. A gente tem uma mania de olhar modelos, André. A gente nunca usou o modelo americano. Isso explica, inclusive, por que os bancos americanos foram embora daqui. O Bank Boston, quando foi comprado pelo Bank of America, ele falou, não quero negócio na América Latina, estou indo embora. Por que será que um país onde os bancos lucram tanto, só os europeus vêm para cá? Os americanos não querem, os que estavam foram embora. Porque é uma questão de modelo. O americano, talvez pela sua maioria protestante, ele é contra a usura. Isso é uma natureza dele. Para quem não sabe, é política do McDonald's não admitir sonegação fiscal, a ponto de caçar a franquia do cara, se souber que ele está sonegando. Isso é uma questão cultural nas empresas. Para o americano, sonegação fiscal é um crime tão grave quanto qualquer outro. Porque para eles, quando você sonega, você está tirando dinheiro do país, da sociedade. É uma questão cultural. No Brasil, não. Sonegar virou instrumento de legítima defesa do cidadão contra um Estado que quer se apropriar de tudo. Só que, por que ninguém enfrenta os bancos? Eu fico me questionando, André, o seguinte, se a Constituição tem um artigo que ninguém respeita, dos 12% ao ano, mas ele poderia também servir de base para uma legislação complementar ou ordinária, dizendo o seguinte, você só pode ter 100% de lucro em qualquer atividade. Mais do que isso, é um crime de usura. Sabe o que vai acontecer? Todos os bancos, todos, vão ter que mudar de país. E nenhum deles vai, pode ter certeza disso. Se você colocar 12% ao ano, ninguém aplica, tá bom. Com base neste artigo, eu crio uma lei dizendo o seguinte,
ninguém pode ter mais do que 100% de lucro. Essa lei barra o crescimento de alguém. Tá falando, peraí, 300% de lucro faz um país crescer. Nos Estados Unidos os caras trabalham com 10 a 15%. Lá a taxa de juros anual é 10% ao ano linear. Na Inglaterra tem essa regra. Já existe essa lei que quando o banco ele tem 100% de taxa de lucro ou de juro, né, em cima, a dívida é considerada quitada automaticamente. Ele não pode ganhar acima disso. Ou seja, seria um trimestre... O que eu falei não é de um país subdesenvolvido e intervencionista. Exato, na economia. Ao contrário. É a pátria do liberalismo. Não, por esse dado aqui no Brasil, em um trimestre que você tivesse no juro do cartão de crédito, tua dívida estaria quitada, porque bateu 100%, acabou. Porque é preciso entender o que eu falei. O André colocou bem claro. 100% de lucro, ou seja, eu já devolvi o principal, então, e não é o dobro. Qual é o lucro do banco quando ele te empresta dinheiro? É esse o cálculo. Não quer dizer que o banco me emprestou 100, ele pode cobrar 200. Não, ele pode cobrar 120. É lucro. Quando ele te empresta 100, o dinheiro não é dele. Qual é o lucro do banco? O lucro do banco é 10. Entendeu como é que se faz a conta? Não é sobre o que você pega emprestado, porque esse dinheiro não é do banqueiro. É dinheiro do cara que tem dinheiro aplicado no banco. O banco não empresta capital próprio. Inclusive no Brasil, cada vez menos eles usam patrimônio líquido deles. O que acontece? Você ia pegar 100 mil num banco, 10 mil é lucro, 10 mil e 100%, você ia pagar 120 em um ano. Isso é taxa, e veja bem o que o André falou, nós não estamos falando da Índia, do Egito, da Arábia Saudita, a gente está falando da Inglaterra, a pátria mãe do liberalismo. Opinião Litoral chegou ao final. A gente agradece a participação do André Roncalli, economista, do Roberto Mohamed, advogado, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação e uma ótima segunda metade da terça-feira para você que você merece.